Olá, seja bem-vindo ao canal Futmania. Neste vídeo, vamos conhecer os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2022. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, para sempre se manter muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. A primeira fase da Copa do Brasil 2022 terminou com algumas surpresas. Times de menores expressões no cenário nacional conseguiram derrotar gigantes do futebol brasileiro. Agora, na segunda fase, a competição contará com a participação de 40 equipes classificadas da primeira fase. Vale lembrar que nesta fase, nenhuma das equipes tem a vantagem de jogar pelo empate. Se o jogo terminar empatado, a decisão será em disputas de pênaltis. Vamos conhecer os confrontos. As equipes citadas primeiro terão um mando de campo. O primeiro confronto será entre o Moto Clube, do Maranhão, e o Tombense, de Minas Gerais. O Moto Clube eliminou a Chapecoense na fase anterior. Já o Tombense deixou para trás a equipe do Icasa. O próximo confronto será entre o Pouso Alegre, de Minas Gerais, e o Coritiba. O Pouso Alegre eliminou o Paraná Clube na fase anterior. E o Coritiba passou pelo Bahia de Feira na primeira fase. O próximo duelo será entre o Azuris Futebol Clube, do Paraná, e o Mirassol, de São Paulo. O Azuris passou pelo Botafogo de São Paulo. Já o Mirassol fez história ao conseguir eliminar o Grêmio na primeira fase. O próximo duelo será entre o Avaí, de Santa Catarina, e o Ceilândia, do Distrito Federal. O Avaí eliminou o URT na fase anterior. Já a equipe do Ceilândia passou pelo Londrina na primeira fase. O próximo confronto será entre o Atlético Goianiense e o Nova Venécia, do Espírito Santo. A equipe goiana derrotou o União Rondonópolis. Já o Nova Venécia passou pelo Ferroviário na fase anterior. O próximo confronto será entre o Real Noroeste, do Espírito Santo, e o Juventude, do Rio Grande do Sul. O Real Noroeste eliminou o Operário na primeira fase. Já a equipe do Juventude passou pelo Porto Velho na fase anterior. O próximo duelo será entre a Joseirense, da Bahia, e o Vasco da Gama. Os baianos eliminaram o Grêmio Anápolis na primeira fase. Já o Vasco da Gama passou pela Ferroviária na fase anterior. O próximo confronto será entre o CSA, de Alagoas, e o Paysandu, do Pará. O CSA eliminou o Atlético de Alagoinhas, na primeira fase. E o Paysandu eliminou a equipe do Trem, na fase anterior. O próximo duelo será entre o Ceará e o Tunaluso, do Pará. Os cearenses eliminaram o São Raimundo, sem dificuldades na primeira fase. Já o Tunaluso passou pelo Novo Horizontino na fase anterior. O próximo confronto será entre o Figueirense, de Santa Catarina, e o Cuiabá, de Mato Grosso. O Figueirense passou pela equipe do Lagarto na fase anterior. Já o Cuiabá eliminou o Asa de Arapiraca na primeira fase. O próximo duelo será entre o ABC, do Rio Grande do Norte, e a equipe do Altos, do Piauí. O ABC eliminou a equipe do Costa Rica na fase anterior. Já o Altos passou pelo Sport na primeira fase. O próximo confronto será entre o Goiás e o Criciúma, de Santa Catarina. Os goianos passaram pelo Souza na primeira fase. Já o Criciúma eliminou o Nova Iguaçu na fase anterior. O próximo duelo será entre o Globo Futebol Clube, do Rio Grande do Norte, e o Brasiliense, do Distrito Federal. O Globo conseguiu fazer uma grande partida na fase anterior, e eliminou o Internacional na primeira fase. Já o Brasiliense chega na segunda fase depois de eliminar o Maitá. O próximo confronto será entre o Guarani, de São Paulo, e o Vila Nova, de Goiás. Os paulistas derrotaram o Maricá na primeira fase. Já o Vila Nova passou pelo Rio Branco na fase anterior.
O próximo duelo será entre o Tuntum Sport Clube, do Maranhão, e o Cruzeiro. O Tuntum passou pelo Volta Redonda na primeira fase. Já os mineiros eliminaram o Sergipe, sem dificuldades na fase anterior. O próximo confronto será entre a Portuguesa, do Rio de Janeiro, e o Sampaio Corrêa, do Maranhão. Os cariocas passaram pelo CRB na primeira fase. Já o Sampaio Corrêa eliminou a equipe do COV, na fase anterior. O próximo duelo será entre o São Paulo e o Manaus Futebol Clube, do Amazonas. O São Paulo passou pelo Campinense na primeira fase. Já o Manaus eliminou o São Raimundo na fase anterior. O próximo confronto será entre o Tocantinópolis, de Tocantins, e o Cascavel, do Paraná. O Tocantinópolis eliminou o Náutico na primeira fase. Já o Cascavel passou pela Ponte Preta, na fase anterior. O próximo duelo será entre o Fluminense, do Piauí, e o Santos Futebol Clube. O Fluminense eliminou o Oeste na fase anterior. Já o Santos passou pelo Salgueiro na primeira fase. O último confronto será entre o Vitória, da Bahia, e o Glória, do Rio Grande do Sul. O Vitória passou pelo Castanhal na primeira fase. E o Glória eliminou o Brasil de Pelotas na fase anterior. Esses são os confrontos que definem os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil 2022. Agora vamos conhecer as equipes que já estão classificadas para a terceira fase da competição, por terem se destacado na temporada anterior: América Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Remo. E aí, torcedor, será que teremos mais zebras na Copa do Brasil 2022? Deixe seus palpites nos comentários. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!